Olá, para você que chegou até nós, este é o GBU Finance. The Good, the Bad and the Ugly Podcast, onde nós tratamos os temas mais importantes para o investidor global. É isso aí, fique conosco para mais um episódio. Como é que você tá, meu velho? Tudo bem? Tudo bem por aqui. Nós estamos aproveitando a cantoria das cigarras agora na Flórida. Eu ouvi, pegou no teu microfone. Você acredita? Eu tava ouvindo de fundo agora. O que você fez? Fechou já? O pagode no puxadinho, né? E vocês aí em São Paulo, como é que estão? Tudo ótimo, graças a Deus. Agora, as coisas aqui estão caminhando. A questão do coronavírus, pelo menos aqui em São Paulo, está ficando um pouco mais tranquila. A única preocupação agora é o que vai fazer com toda essa molecada fora da escola. Ninguém se põe de acordo quando vai ter aula, quando não vai ter e tal, mas enfim. Vamos deixar essas penas para lá e vamos nos concentrar aqui no que a gente tem que fazer. Certo? Certo. Vambora. É isso aí, meu velho. Pois então, deixa eu te falar. Hoje, o nosso episódio, nós vamos tratar de um tema... Eu sempre falo, é um tema importante. Claro que é importante. Se fosse baboseira, a gente não estava comentando aqui, né? Mas é também uma coisa que eu acho que é fundamental na vida do investidor, que é sempre se preocupar com prazos e liquidez, mas não dá para a gente passar por alto umas notícias que vieram recentemente e que a CVM está fazendo uma flexibilização para BDRs, né? Então, o que quer dizer isso? O que é o BDR? É o Brazilian Deposit Receipt. São recibos de ações estrangeiras, geralmente ações americanas, que são negociadas aqui no Brasil, ou seja, não é que a ação ela está diretamente aqui. O que é feito é que uma grande instituição, né, Brian, pega essas ações, compra aí nos Estados Unidos, deixa tudo travado, tudo custodiado, e aí emite aqui no Brasil alguns recibos correspondentes a essas ações lastreadas. Quando isso foi lançado aqui no Brasil, a ideia era que fosse uma forma muito mais barata, muito mais popular do investidor brasileiro poder comprar ações de empresas estrangeiras. Só que o que aconteceu? Não foi tão popular assim, não pegou tanta coisa, não são instrumentos tão líquidos e tal, né? Depois você até comenta um pouco disso, Brian. Mas tá aí, se quiser, você pode comprar Apple no Brasil, você tem lá o código AAPL34, que é o recibo das ações da Apple no Brasil, ela mais ou menos segue o valor da ação americana, né? E aí o que a CVM fez foi mexer um pouco nas regras, permitir que qualquer tipo de investidor possa investir nos BDRs também, então torná-lo mais popular. Antes somente investidores profissionais e qualificados podiam. E também permitiu que sejam emitidas no Brasil BDRs de empresas brasileiras que foram para a Bolsa, mas não para a Bolsa do Brasil. Foram para as bolsas lá de fora. O último grande exemplo aqui é a XP. A XP está bombando, está com lucros e não sei o quê. Então, agora vai ser possível para o investidor brasileiro comprar as ações da XP lá fora. Só que tem aquela coisa, né, Brian? A gente sempre olha esse tipo de coisa. É bom, é uma boa notícia, porque afinal não deixa de ser uma popularização, né? Mas a gente sempre olha assim, meio com o pé meio atrás, né? Você já viu, cara, o gráfico de um BDR qualquer? Você já observou como ele é muito quadradinho? Sim, já percebi. Você sabe por que disso? Olha, o gráfico de uma ação mostra o preço dela ao longo do tempo. Exatamente. Então, se você tem pouca negociação numa ação, vai ter que nem ataque como é que é o aparelho que mede o coração, né? Daí o eletrocardiograma? Isso, eu acho que esse é o nome. Mas ela bip, né? Daí assim, o paciente morre, ele fica reto, né? Com aquela linha reta. Então você vai ter muito tempo passa em que uma ação está com o mesmo preço que aquela linha reta.
Daí alguém negocia, compra a ação da Apple, ela vai lá em cima. Daí fica ali o preço por horas e horas e horas e alguém vende, daí cai. Então, é um fenômeno que a gente vê aqui nos Estados Unidos, nas penny stocks. Então, são as ações baratas, por assim se dizer. Em linhas gerais, não é uma regra das bolsas aqui, mas em linhas gerais elas custam menos de $1, uma ação de uma empresa que é penny stock. Isso acontece muito, o gráfico é esse quadrático aí, é muito parecido nessas ações aqui, elas têm pouca liquidez. Ele não tem uma continuidade porque você não tem muitos negócios sendo feitos com essas ações, né? Eu lembro de ter, sempre quando eu acompanhei, até cheguei a investir alguns anos atrás, muito tempo atrás, né? Quando eu comecei a olhar mais seriamente para o mercado de ações. Mas, cara, de fato, é um gráfico muito quadrado. Você meio que consegue ver cada hora que tem uma negociação. É parecido, por exemplo, uma coisa que talvez o investidor aqui no Brasil esteja um pouco mais habituado, aos gráficos quando você olha dos fundos imobiliários. Eles também não têm muita negociação, eles também, algumas vezes, têm problema de liquidez, né? Você tem lá o preço da cotação, mas você não consegue quem compre quando você quer vender e tal, né? no preço. Então, ele se assemelha a isso. Então, me explica uma coisa, Denis. Então, a XP lançou ações aqui nos Estados Unidos, né? Exatamente. Uma empresa que está dominando o cenário aí no Brasil, maior corretora do Brasil. Lançou ações nos Estados Unidos. E aí, o sujeito no Brasil vai poder comprar essas ações no Brasil. É isso? Vai poder comprar essas ações. Na verdade, ele não vai poder comprar as ações, tá? Porque quando você compra um BDR, você não está comprando as ações. Você está comprando um certificado que é lastreado nessas ações, tá? Ok. E o que eu ia falar? E assim, não é a mesma coisa que você comprar, porque, por exemplo, né? Sei lá, eu comprei as ações da XP ou de qualquer outra empresa negociada lá fora. Passou um tempo, eu resolvi vender essas ações porque eu tive um lucro bem interessante. Legal. Quando eu vendo essas ações aqui no Brasil, eu vou ter que pagar 15% de ganho de capital no imposto... Perdão, do ganho de capital que eu tive, né? Pela diferença de preço. Tem alguns limites de isenção e tal, mas via de regra a norma é essa. E já está. Só que se eu tivesse comprado, por exemplo, essas ações, né, no mercado americano, digamos que eu tivesse feito isso da forma mais correta, que eu peguei, abri e montei uma estrutura para mim e comecei a investir. Eu não vou pagar nada de imposto. Na verdade, eu posso pegar esse dinheiro, comprar uma outra ação já em seguida no mercado americano, entendeu? Ou outras ações, tentar também buscar uma boa oportunidade, colocar na minha carteira, ou sei lá, que eu não compre uma ação, que eu compre qualquer outra coisa, invista num fundo, compre um bond, um rate, ou qualquer coisa que for. Eu não vou pagar nada de imposto, né? Aqui no Brasil, não. Então, vamos passar isso aí, o passo a passo, de uma maneira mais compassada. Para você evitar o imposto comprando isso direto na fonte aqui, qual que é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo, tá, é o seguinte, a gente tem que, primeiro volta naquela coisa, a gente tem que fazer todo o planejamento, né? Mas via de regra, planejamento feito, via as necessidades e tal, o ideal é que o investidor tenha uma estrutura offshore. Ainda que seja eu sozinho, tá? Ou sou eu e a minha esposa, eu e os meus irmãos, quem quer que seja. O ideal é que eu abra uma empresa offshore, e abrindo essa empresa offshore, que ela vai estar necessariamente localizada num paraíso fiscal, assim chamado, porque eu não vou pagar nada de imposto, tá? Isso é perfeitamente legal desde que eu declare. Eu faço declarações conforme manda a lei, obviamente, né? E aí depois a minha empresa vai abrir uma conta, pode ser, por exemplo, um profissional como você, Brian, um financial advisor, né? Você dá todo esse suporte para isso, legal. Abri a conta com você da minha empresa e estou fazendo os investimentos. Fazendo dessa forma, comprei, vendi, aumentei, não sei o que, qualquer coisa que eu faça dentro dessa conta, eu sou completamente isento de imposto no Brasil, desde que eu mantenho o dinheiro aí. Quando eu resolver disponibilizar esse dinheiro, né, tirá-lo da minha empresa de investimentos offshore, então sim, eu vou pagar a alíquota de imposto. Só que olha só o que acontece, cara, eu posso passar 30, 40 anos investindo
sem pagar nada de imposto. Porque eu fiz a coisa correta logo no começo. Certo. E qual que é o pulo do gato? Por que você não está pagando imposto? O que é no fringir dos ovos? Bom, eu não estou pagando... Não, o principal motivo é que, como eu estou fazendo os investimentos pela empresa, todos os ganhos que eu possa ter, eles continuam na empresa, ou seja, eu não estou disponibilizando isso, eu não fiz com que isso se tornasse uma disponibilidade, né, na linguagem da Receita, ou seja, isso não virou nem renda para mim, nem ficou capital disponível, eu não percebi o ganho de capital. Por não ter feito isso e deixado tudo dentro da empresa, é jogo que rola. É parecido, Brian, quando, por exemplo, você compra um imóvel aqui no Brasil, tá? Certo. E você fica, sei lá, 30, 40 anos com o imóvel. O imóvel vai se valorizar muito. Você não vai ter, você não paga nada de imposto você vai pagar IPTU, essas coisas, que são os gastos normais, né? Mas por ter tido ganho no valor de mercado, você não paga nada de imposto. É mais ou menos a mesma lógica que você aplica aí. Certo, entendido. Ok. E aí, por isso que é importante, quando eu vou considerar essa coisa, né, a questão das ações, a gente só quis fazer esse início aí falando dos BDRs por causa do tema principal do nosso episódio, né, que hoje nós vamos falar de prazos e liquidez. É meio que um tema recorrente, né? Assim, basicamente, sempre que você vai falar de investimento, você vai acabar falando de prazo e vai falar de liquidez, porque, queira ou não, são as duas coisas que mais mandam, né? Quando você vai pensar em, bom, não vou usar meu dinheiro, tá bom, decidi investir, mas e aí? O que eu espero disso, né? Então, tem uma coisa que eu acho muito interessante. Tem uma frase, Brian, que ela é atribuída a Albert Einstein, mas não está muito certo, tá, de que realmente essa frase é dele, entendeu? Sempre tem, hoje ainda mais com esse mundo de redes sociais e tudo mais, sempre aparece um que tem umas frases maravilhosas, você vai ver, não foi o cara que falou isso. Mas, enfim. Tá na internet, deve ser verdade, né? Tá no Wikipedia, é verdade. Não, a frase é a seguinte, né, que segundo dizem, né, ele teria dito que juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Aquele que compreende essa verdade ganha. Quem não compreende, paga. Pode ser do Einstein ou não. Eu também nunca tive nenhum conhecimento, também nunca fui atrás de nenhuma biografia sua, né? Mas de que ele fosse preocupado ou tivesse alguma grande preocupação com o mundo financeiro. Também me consta que, por vezes, quando ele faleceu, descobriram que algumas vezes ele usava cheques dos alunos particulares, ele era tutor de alunos particulares também, como marca-página de livro. Ele não chegava a descontar o cheque. Acho que muito preocupado com o dinheiro ele não era, mas enfim. Não seria, sim. Fica a frase aí, né? Assim, é óbvio, né? O efeito que os juros compostos têm são incríveis, né? A progressão geométrica e não simplesmente a progressão linear são uma coisa realmente fantástica. Então, quem sabe trabalhar com isso, quem aprende a trabalhar com isso, aprende, tá feito na vida, né? Tem uma outra citação, essa sim é de verdade, tá? Essa eu pesquisei, ela é autêntica. Essa é do Benjamin Franklin. Eu até brinco algumas vezes do presidente Franklin, porque ele está nas notas de 100. Ele não quis, essa é a verdade. Ele falou, essa bagunça aí eu não quero. Não, ele não foi presidente, né? Cara, eu falo presidente Franklin desde que eu vi um episódio dos Simpsons, que não podia ser outro, né? O Homer Simpson fala isso. Não, mas o presidente Franklin está na sua de 100. Era alguma coisa assim. Bom, a frase do Benjamin Franklin é dinheiro faz dinheiro. E o dinheiro que fez o dinheiro faz dinheiro. Então é isso, assim, tem coisa mais simples que isso? A palavra dinheiro aparece 5 vezes aí nessa sentença. O verbo fazer aparece 3. Mas, cara, é perfeito, porque explica tudo. Você não precisa explicar muito mais do que isso, né? Então, assim, esse é a grande questão. Só que olha o que acontece.
para que a gente possa sentir de verdade, tá? Quando a gente... O nosso objetivo aqui hoje não é falar de crédito, nós não estamos falando de você pegar dinheiro emprestado, tá? Se você pega dinheiro emprestado a juros compostos, a coisa é muito mais complicada. Nós estamos falando de investimentos, né? Pensando em guardar dinheiro. De fato, então, sim, se você pensa em prazos longos, né, o efeito que os juros compostos vão fazer no capital no capital que você está investindo é fantástico, né, Brian? Exatamente. Nós temos o outro episódio que nós comentamos sobre tipos de conta de previdência, né? As modalidades que tem. Aqui nós fazemos um estudo, a gente mostra na calculadora para o cliente jovem, para mostrar assim, olha, a importância de você guardar via previdência é o seguinte: se você pegar o seu dinheiro, pagar imposto nele e colocar numa conta de investimento, e aí você investe, você tem lucro, paga imposto. No próximo ano, investe, tem lucro, paga imposto, ok? Juros composto, mais descontado o imposto, ok? Certo. O mesmo investimento dentro de uma conta de previdência aqui nos Estados Unidos, que você pode investir no que você quiser aqui, né? A gente conversou disso, né? Exato. E aqui você faz o mesmo investimento, não mudamos o tipo de ativo, a classe. Pegar o investimento, realizar um lucro, reinvestir esse investimento com o lucro sem pagar impostos, né? É uma ordem ao longo de uma carreira de 35, 40 anos, é uma ordem de grandeza de 10. Ou seja, se a pessoa depois de 40 anos tem $1 milhão, a outra teria 10 milhões de dólares. Os juros compostos, sem descontar esse efeito aí que você falou também de dívida, né? Se juros fosse composto na dívida, acho que ninguém tinha dívida, né? Se não fosse uma mas né? Aqui no Brasil você pega boa parte das modalidades, as mais populares, né? Como cheque especial e cartão de crédito. Sim, é verdade. São juros compostos, por isso que dá aquelas coisas absurdas. Por isso que a gente pega, por exemplo, 10% ao mês, né? Que é uma taxa bastante comum aí de juros compostos, vai dar 213% ao ano. Então, assim, é muita coisa. É loucura. Assim. Não tem. O prazo daí entra, como a gente olha aqui, e até quero saber da tua visão como CFP, né, como Certified Financial Planner. A gente olha o prazo aqui como a locomotiva. Então, assim, o nosso pensamento aqui como investimento é quanto nós vamos receber, vamos alocar os seus ativos em uma certa classe, temos classes de investimentos, de ações que são categorizadas como de crescimento. A empresa numa fronteira de inovação, ela reinveste os dividendos, porque o modelo de negócio dela está crescendo, né? E o outro lado, temos ações defensivas. Em qualquer lugar nesse espectro de uma ação que está projetada em crescer muito, ou uma ação que é mais defensiva, é mais assim, feijão com arroz, vai ter um ganho esperado, 4%, 6%, 10% ao ano. Daí a gente joga isso em cima da locomotiva, que é o prazo, e aí você tem esse reinvestimento a cada ano, que daí sim você tem um ganho expressivo lá na frente. Aqui a nossa prática, sim, a teoria disso é correta e eu adoraria que a prática que nós vivemos aqui no Brasil também fosse assim, mas nós ainda estamos muito longe disso, né? Por quê? Nós sempre tivemos juros muito altos para papéis com praticamente risco nenhum. Historicamente, isso sempre aconteceu no Brasil. Então, quem conseguia juntar algum cascalho que fosse, por mais pouquinho que fosse, mas tivesse essa disciplina, você não precisava correr nenhum risco e você tinha quase que garantido que o seu ganho ia ser muito, muito bom, né? Essa foi sempre a tônica aqui no Brasil. O que acontece hoje é que nós temos umas taxas de juros artificialmente baixas, são mais baixas do que deveriam de fato ser, do que a nossa economia comportaria, em parte porque as taxas de juros no mundo inteiro estão muito baixas agora. Então agora o investidor está sendo obrigado meio que na marra
a ter que olhar e falar, caramba, eu tenho que considerar o prazo, que antes era considerado longuíssimo prazo, tipo 5 anos aqui no Brasil. Agora o pessoal também fala, não é tão longo prazo assim, né? Eu vou começar a ter alguns problemas com isso. Tá? O que eu costumo dizer bastante, né, é que quando você fala de uma coisa que todo mundo começou a falar já há alguns anos aqui, já pode colocar uns 4, 5 anos, todo mundo começou a ter a noção de que é necessário diversificar, ou seja, eu não posso ficar num só tipo de papel, ou não posso ter o meu dinheiro numa só instituição, por aí vai. O problema com a diversificação é que para que você possa sentir os bons efeitos dela, você tem que olhar com um prazo mais distante. Se você pega uma carteira bem diversificada e fica acompanhando no dia a dia, o investidor que não tem estômago para isso, ou ainda não está preparado para isso, ele infarta, entendeu? Vai tentar reagir. Vai tentar reagir a cada movimento, a cada coisa, e às vezes os movimentos de mercado não são movimentos racionais, diferente do que muita gente pensa, né? O mercado, assim, ele quem diz o preço da coisa naquele momento, mas não é racional. Às vezes é óbvio que o mercado está precificando alguma coisa de uma forma diferente do que deveria ser. Sim, exato. E daí que entra a liquidez, né? Daí você vê a sua necessidade e o seu desejo e o objetivo desse dinheiro, que daí entra essa palavra. Como é que você definiria liquidez? Cara, liquidez é o seguinte, na minha carteira de investimentos, eu não posso ter nada que eu possa vir a usar para liquidez. Tá? Liquidez é o seguinte, o quão rápido eu consigo vender um ativo, vender um investimento pelo preço correto dele. Tá? Ou seja, eu vou vender uma coisa que está dizendo que está valendo tanto, eu consigo vender rapidamente aquilo. Essa é a definição mais acadêmica, né, mais pura de liquidez. Só que a gente pode colocar e fazer uma definição um pouco mais expansiva, né? Normalmente, quando nós falamos de liquidez com investidores, nós nos referimos àquelas necessidades de dinheiro que uma pessoa possa ter. Então, a gente coloca até alguns cenários um pouco especiais, né, para tentar entender isso. Sei lá, eu perco a minha renda, né? Eu perco o meu emprego, ou decido mudar de emprego, ou qualquer coisa do tipo. Eu tenho que ter alguma reserva que garanta os meus gastos durante pelo menos 6 a 12 meses, um pouco mais, um pouco menos, depende de cada um, até um pouco mais, né? Em algumas situações. Eu tenho essa reserva? Essa reserva, que é a chamada minha reserva para as primeiras necessidades, ela não pode estar investida propriamente dito. Ela tem que estar assim, em ativos que eu possa vender no dia seguinte e está resolvida a coisa. Sim. E que necessariamente vão render pouco, porque se é para atender uma necessidade de liquidez, eu não posso comprar ação com esse papel, né? Com esse dinheiro, né? Não dá para fazer isso, não é lógico fazer isso. Né? Eu já ouvi várias vezes, ouvi de empresários, né? Às vezes o investidor ele é muito bom em ganhar dinheiro, o cara tem uma verdadeira genialidade para ganhar dinheiro, mas na hora de investir não é a praia dele, ele acaba tomando decisões ruins, né? Por exemplo, já em 2 ocasiões eu tive alguns clientes, empresários que perguntaram para mim, olha, Denis, eu tenho esse dinheiro aqui para investir, e como era dinheiro da empresa, era um valor bastante importante, e eu queria ganhar dinheiro com ele, mas assim, não pode ficar parado por muito tempo, porque às vezes pode surgir alguma fatura para eu pagar e tudo mais, ou seja, era dinheiro do dia a dia, né, do fluxo de caixa da empresa. Eu falei para ele, vem cá, deixa eu te ensinar uma coisa básica de finanças. Se é dinheiro de caixa, a gente não investe. Sim, exato. Ele tem que estar disponível, porque é para você não ficar me xingando, não xingar minha mãe depois, se você precisar do dinheiro e não conseguir sacar, porque ele está travado no investimento. Você não consegue pagar, exatamente. É que nem aquela coisa em mercado imobiliário, né, que a gente já conversou assim. Sim. Não é só brasileiro, tá? Eu converso com investidores de bastantes países aqui nos Estados Unidos, tem muita variedade, muita diversidade aqui de investidores diferentes. Mas quando você fala assim, muitos diferentes, são majoritariamente latinos,
ou você tem pessoal de outros lugares? E não estou sendo preconceituoso com a pergunta, tá? Sei, eu vou falar por que eu fiz isso. Só porque eu moro na Flórida, né? Na América Latina dos Estados Unidos. Não por isso. É porque, eu vou até aproveitar e esclarecer. É impressionante como o latino não é diferente do brasileiro para essas coisas. Sim, porque, assim, exatamente. basicamente, todos os países latinos sofreram as mesmas mazelas econômicas que nós aqui. As mesmas porradas. Exatamente. Uns mais, outros menos, de um jeito ou de outro, mas é quase tudo da mesma forma. Então, todo mundo pensa meio que igual nisso. Não, mas são investidores até Europa oriental, ocidental. Tá. Western Europe, né? Então, Bélgica, Alemanha, França, eles investem em imóveis, tá? Portugal, eles investem pesadamente em imóveis. Eu acho que o público americano, o investidor americano, deve ser porque aqui é muito comum você ter essas previdências que a empresa dá, ou, sei lá, é cultural assim do americano ser mais gostar de apostar, sei lá. Tem alguma coisa que faz com que os Estados Unidos, o mercado de ações nos Estados Unidos é muito popular. Então tem muito investidor, pessoa física, né? E já outros países do mundo eu percebi que o pé de meia começa com o imóvel. E aí aquela coisa, falando em liquidez, né? O sujeito vai lá e compra uma casa de 5 andares, prédio branco, no Jardins, né? Em São Paulo. É a casa, ela tem 5 andares. Se o cara colocar para ele e fala assim, isso aqui é para pagar a conta. Isso aqui é para pagar a conta do meu jatinho o ano que vem, né? Uma casa de 5 andares. Se ele colocar isso em trem à venda, Denis, quanto tempo você acha que vai levar um negócio desse? Cara, eu não sei, mas rápido, imagino que não seja. Exatamente. Então é o mesmo princípio. Você pode levar alguns anos até para vender um imóvel dessa natureza. Exatamente. Então é o mesmo, assim, como o investidor está acostumado a lidar com imóveis, né? Eu costumo trazer esse exemplo para os meus clientes, dizer assim, olha, já que você está acostumado, você já comprou uma casinha, vendeu e tal, colocou para alugar, não alugou. Então esse tipo de coisa, essas demoras, né, para ter acesso ao dinheiro, traduz assim o que é a liquidez para o cliente. Porque ele precisa para pagar a conta amanhã e a casa não está vendendo, o que ele vai fazer? Vai jogar o preço lá embaixo. Vai ter que queimar, exatamente. É isso que você começou na sua definição, é o preço, entre aspas, justo, né? Porque que é o preço justo? O preço justo, para mim, é o mais alto possível que estou vendendo. Para você que está comprando, é o mais baixo possível. O mais baixo possível. E então, a gente vai ter que tentar se acertar aí. Exatamente. E aí que entra mercado de capitais. Que é assim, você tem vários mecanismos que vão trazer liquidez. Por exemplo, o market maker, né? Então, você tem uma ação e nas diferentes bolsas é tratado de uma forma similar, mas elas têm algumas diferenças. Mas, por exemplo, o New York Stock Exchange, que é a bolsa mais antiga e mais estabelecida aqui dos Estados Unidos. Todas as ações que são lançadas, que fazem o seu IPO, e o primary market, mercado primário, ou exchange, a bolsa primária, é a New York Stock Exchange, tá? Vai ter um market maker. O que é esse market maker? A função dele é prover liquidez para a ação. Então, você coloca hoje, deixa eu pegar um exemplo de alguém que está listado na bolsa lá. A Petrobras está listada na New York Stock Exchange a $7,35 é o preço hoje lá. Você vai olhar, a última venda foi feita a 7,35. Se você coloca a ordem de venda a 7,30, tá? Ninguém vai comprar. É isso? Não, alguém vai comprar, né? Porque daí você está abaixo do 7,35. Depende, na verdade, do order book, né? Quantas pessoas estão oferecendo, quantas pessoas para vender, quantas pessoas estão oferecendo para comprar. O market maker, ele costuma entrar e comprar no preço médio e fazer uma pequena diferença. Ele compra um pouquinho mais caro, ele vende um pouquinho mais barato, para dar liquidez, tá? E eles têm uma série de métricas, assim. Então você vai falar assim, olha, mas o market maker perde dinheiro. Então, negativo. É que nem história de cassino, né? A casa sempre ganha, né? Então, o market maker sempre ganha. Ele, às vezes, ele tem ações no estoque dele, da Petrobras, a $5.
Ele comprou lá atrás, que ele manteve o estoque e tal. E daí então, quando o preço chega médio acaba saindo uma transação o preço médio é mais barato, e daí dá uma travada de liquidez. Ninguém está comprando Petrobras, não acredita no Brasil. Saiu com uma notícia, alguma coisa aconteceu. Ele vai lá e oferta do estoque dele para ir fazendo para o gráfico também dar aquela para dar aquela motivação no mercado também de gerar um pouco mais de volume. Tá certo. Essa é uma questão muito importante quando você fala do mercado de ações nos Estados Unidos, que é muito grande, acaba sendo muito líquido, e você tem de tudo. Quando você pega os mercados de ações de fato, né, em bolsas menores, em bolsas de outros países, a história é outra. Eu lembro, cara, quando eu morava na Espanha, eu morei em Barcelona, né? Certo. E a bolsa europeia é a bolsa de Madrid, que tem o IBEX, né, que é o índice da IBEX 35, que é o índice das ações lá. Mas eu lembro que ainda tinha o prédio da Borsa da Barcelona, é como se chama, é o nome até em catalão, né, e estava lá no centro de Barcelona. Então eu ficava pensando, caramba, mas o que é negociado aqui? Nada é negociado lá. Então estava lá o edifício histórico e tudo mais, porque as bolsas europeias, né, de cada país europeu, são muito pequenas, né? Então assim, você não tem pequenas comparadas com, por exemplo, a bolsa americana, tirando a bolsa alemã, né? Mas talvez a francesa e tal, mas as demais são muito pequenas em volume, em quantidade de ações, em tudo mais. Então, você acaba tendo essa característica mesmo no mercado americano. Por isso que quando a gente fala, né, de investimentos do prazo, ele tem que necessariamente estar vinculado com todas as minhas necessidades. Eu tenho que saber, claro que eu não sei o que vai acontecer até o final da minha vida, apenas Deus sabe isso, né? Mas eu tenho que ter uma ideia mais ou menos do que eu quero fazer da minha vida. Se eu vou comprar uma casa, se eu vou me aposentar, se eu quero pagar ou não a universidade para os meus filhos, entendeu? Tem várias coisas que eu preciso saber. Se eu quero abrir uma empresa, se eu tenho projeto, se eu vou mudar de país, tem mil histórias. Tudo isso vai condicionar o prazo do meu investimento. E o que eu noto muitas vezes é que o investidor brasileiro ele tem dificuldade em visualizar, em aceitar que, bom, se eu tenho um projeto de longo prazo, é no longo prazo que eu devo olhar a minha carteira, sabe? É com prazo bem mais dilatado que eu devo olhar. Então, assim, se eu estou pensando em me aposentar daqui a 15 anos, os meus investimentos que vão ser destinados à minha aposentadoria, né, aquele valor que eu preciso juntar para a minha aposentadoria, eles também têm que ter um horizonte de 15 anos. E ao ter um horizonte de 15 anos, se eu como investidor entendo isso, né, e sou capaz de fazer isso, eu posso te afirmar, Brian, que assim, com um nível de certeza muito grande é onde, de fato, esse investidor vai ganhar dinheiro. Você quer que eu te dê um exemplo o híbrido, né? Já que a gente está falando essa palavra, um exemplo flex de como uma coisa nos Estados Unidos afeta aqui no Brasil? Vamos lá. O S&P 500, eu vou colocar esse estudo também lá na descrição do episódio para quem quiser, tá? O S&P 500, se eu for pegar ele de 2010 até agora, tá? Até julho desse ano, de 2020, a gente vai observar o seguinte: em dólares, ele teve um ganho de 194%. Em 10 anos, 194%. 10 anos, 194%. É coisa pra caramba, né? É 2 vezes mais, né? Sim, não, é impressionante. Não, o ganho, tá? Ou seja, eu tripliquei meu capital. Exatamente. Basicamente. A nossa bolsa, de 2010 até agora, em reais, você tem alguma ideia, o Ibovespa, quanto que ele subiu? Olha, é um mercado emergente, então tem mais oportunidade, eu diria mais. Muito mais, né? Muito mais. Não foi muito mais, não. Ele subiu 54% em reais. Ouch. É triste, né? Mas foi o que aconteceu. E aí, cara, tem uma outra coisa interessante, né? Esse 194% que eu falei do S&P 500, isso em dólares, tá? Se eu for pegar em reais, ou seja, imagina que em 2010 eu fiz um investimento, qualquer que fosse ele,
no S&P 500, em reais, né? Peguei o meu dinheiro, comprei dólares, fiz o investimento lá. Você sabe quanto eu teria ganho nesses 10 anos? Olha... Dá um chute aí, vai, Brian. Sei lá, o real... Você é gringo, você é ruim de futebol, mas tenta dar um chute aí. Eu diria o dobro, então, porque o real deve ter caído pela metade do valor, o dólar fortificou. Cara, é o seguinte, tá? Ele chegou a 798% em reais. O que quer dizer isso? Dá uma taxa equivalente de 23%, um pouquinho mais de 23% ao ano. Tá bom, né? Tá bom. 23% ao ano em reais. É muito dinheiro. Tá? Mas comparado? Sim, comparado com, por exemplo, o Ibovespa, tá? Esse 53%, 54%, ele dá aí um pouquinho mais de 4% ao ano. Nossa Senhora. Claro que, vamos ser justos, ser corretos, tá? Eu estou falando de todo o S&P 500, estou comparando com todo o Ibovespa. Obviamente, houve ações nesse período aí que dispararam, que cresceram muito e tal. Só que ninguém sabe ao certo qual é a ação que vai disparar. Você pode fazer análises, você pode acompanhar, você pode tentar fazer uma diversificação na sua carteira para chegar nisso. Obviamente que eu peguei os índices porque é mais fácil a gente medir o mercado como um todo e não ficar tomando exemplos arbitrários, né, de uma coisa ou outra. Mas, cara, você vê a diferença? Tá? Por quê? Para quem é latino, né, para os investidores latinos, isso acontece não somente no Brasil, tá? Para o colombiano é igual, para o equatoriano é igual, para o argentino nem se fala, a Venezuela é pior ainda, coitados. É triste a coisa lá, mas enfim, o câmbio ele sempre vai jogar a favor nosso se eu pego o meu recurso e mando para fora. Sempre. Eu posso ter alguns principalmente para prazos longos, tá? Para prazos curtos, eu cheguei a falar para um cliente que insistiu muito. Ele queria mandar o dinheiro da empresa para fora, mas ele queria usar esse dinheiro para liquidez. Eu falei para ele, olha, se você encontrar alguém que faça isso para você, perfeito, eu te desejo sorte, mas eu não vou fazer. Aí ele se deparou com a minha resistência por isso, falou, olha, eu vou te explicar com todos os detalhes por que eu não vou fazer, por que isso é ruim para você, mas depois você toma a decisão. Se você tomar a decisão que você quer fazer, não vai ser comigo, você vai procurar um outro profissional e ele te auxilia nisso. E eu expliquei para ele, tá? Toda a questão do câmbio, né? O quanto, por exemplo, de uma semana para outra, o seu dinheiro pode se desvalorizar 15%. Sim. Pega uma valorização rápida do real, né? Principalmente agora, que o dólar deu uma subida muito, muito alta. De repente, aquele dinheiro que eu estava contando para pagar alguma duplicata da empresa ou qualquer coisa eu simplesmente posso não tê-lo mais. Sim, isso é o efeito prático da volatilidade, né? Esse efeito prático da volatilidade, exatamente. Então, assim, eu tenho que usar a volatilidade a meu favor, né? Na verdade é o seguinte, quanto mais longe eu olho, se eu puder, evidentemente, né, dentro do meu planejamento fazer isso, melhor vai ser para mim. O efeito da volatilidade se diminui. Quanto mais próximo a minha necessidade de utilização do meu dinheiro se encontra da data atual, a volatilidade é mais importante, então eu tenho que evitá-la. Tá? Tem umas perguntas, Brian, que eu, até no artigo que está aí na descrição do episódio, né, nós colocamos, elas são muito, não são somente essas perguntas, você pode fazer 200 perguntas, você pode fazer 5 perguntas e tal, mas eu acredito que essas daqui, elas vão nos ajudar muito, né, a você saber de verdade qual é a tua necessidade, né, o que pode te ajudar ou não. Sim. Tá? Então, assim, a primeira pergunta é: quais são os meus gastos habituais mensais? Aquela coisa do aluguel, da conta do mercado, a conta que foi parcelado no cartão, né? Aquela coisa que não importa o que acontecer, eu sempre vou ter que pagar aquilo lá. Ele sempre vai aparecer lá, né? Tem uma segunda pergunta, Brian, que é o seguinte: por quanto eu respondo pelo orçamento da família, tá? Se eu sou sozinho, é 100%, mas você está casado, tua esposa trabalha, você trabalha, é tua esposa que paga tudo? É você que paga tudo? Quanto que cada um paga? Faz sentido, não faz?
Sim, faz sentido e entra no planejamento para visão objetiva, né? Não estamos falando Exatamente. emocional, psicológico, e usar isso, né, E até agora não simplesmente tem dar nada, conta. não tem nada que seja comportamental, né? Isso, exatamente, é Isso assim objetivo. é dado objetivo. Terceira Perfeito. pergunta, né? Se eu quiser mudar de emprego, ou quiser mudar de atividade, ou se me mandarem embora, será que eu tenho o suficiente para uns 6, 12 meses dos meus gastos habituais e que isso esteja em algo muito líquido e com baixo risco? Exatamente. Pega a pergunta número 1 e multiplica por 6, por 12, né? Então, o seu fundo de emergência que a gente costuma tratar na indústria. Exatamente. E aí vem a quarta pergunta, essa já tem uma conotação mais emocional, né, mais de comportamento, que é o seguinte: daqui a quantos anos eu quero me aposentar? Ou, se não for aposentar, eu quero trabalhar por esporte, não porque eu seja obrigado a fazer. Sim, Né? sim. Essa coisa mais aspiracional. Todo ser humano, eu espero que não seja, não surpreenda ninguém, mas todo ser humano vai envelhecer, vai ter que parar de trabalhar em alguma atividade, por mais Superman que você se sinta, Denis, vai Não chegar tem uma jeito. idade Você que sabe que você vai ter que numa diminuir. vez, cara, eu vou te contar, até aproveitar, eu não lembro o nome dele agora. Eu conheci o presidente da Mongeral aqui no Brasil. Certo. Não lembro o nome dele. Ele é o CEO da companhia. A Mongeral é uma das grandes empresas, talvez a empresa de seguros mais antiga do Brasil, né? Eu estava num evento, ele estava lá e tal, e o homem falou. E quando é uma pessoa ativa aos 80 anos que fala, você fica quieto, você ouve tudo que ele tem para falar, anota Absorve cada o vírgula, máximo. exatamente. Bom, como era de se esperar, foi um show à parte ver um homem completamente lúcido aos seus 80 anos, dos quais ele passou a vida toda no mercado de seguros, né? Então o Certo. cara é uma enciclopédia ambulante. E, cara, mas assim, tem coisas que não tem como você não notar. Ele estava o tempo todo acompanhado da secretária barra assistente pessoal dele para ajudá-lo com coisas que um homem de 80 anos que não cresceu, não se desenvolveu nesse ambiente de tecnologia tem dificuldade. Ela tomava Sim, todas as notas, ela fazia tudo para ele, coisa que eu já vi CEOs mais jovens, o cara sim, com o celular faz tudo, né? sim, Pega o Trump mesmo, que é presidente sim. dos Estados Unidos, ele ficou notório, uma das primeiras coisas que ficou que veio pô, o cara é presidente, ele não sai do Twitter, né? Coisa assim. Mas um senhor com aquela idade que não se acostumou com aquilo, não. E, cara, impressionante como, apesar da lucidez, você nota, é um senhor de 80 e poucos anos, com todas as. 85 na ocasião ele tinha, vai fazer quase uns 4 ou 5 anos que eu ouvi. Uau. Que ele tinha para fazer as coisas, mas assim, uma cabeça, cara, Hum, impressionante. Mas sim, é fato. Ele fazia aquilo porque ele queria, tá? Ele tinha muito mais dinheiro do que eu imagino que eu possa ter. Mas, sim. chega uma Mas até hora para que ele, até para até ele, para ele, sim. ele tem que planejar esse futuro. É aquela coisa, a gente tem Não, metodologia para isso, né, Denis? sem Não é dúvida nenhuma. simplesmente, olha, eu vou dar um tiro no escuro aqui Não, é tudo e muito bem abraça a calculado, né? sorte. A quinta pergunta, por exemplo, é quanto eu devo acumular para atingir esse Uhum, capital que eu quero na aposentadoria, né? Quanto que eu tenho que sim, guardar cada mês para chegar nisso? Será que vai dar? Como é que vai ter que ser como é que vão ter que ser as minhas decisões de investimento, não é isso? sim, exatamente. Inclusive, clientes jovens, né? É sempre impressionante conversar com eles sobre aposentadoria. 20, talvez 30 e poucos anos. Como está E falar muito assim, longe olha, ainda, né? tá assim aquela coisa, é outra vida, ele vai viver mais para chegar até lá do que ele já viveu nessa vida. Então, assim, é uma coisa muito lógica. A gente já viu em psicologia, nessa área de planejamento, que quando o ser humano mais jovem pensa em si mesmo, com 70, 80, essa idade que você falou, né, 80 anos, Uhum. ele pensa em outra pessoa. Ele pensa assim, olha, hoje eu gosto de sorvete de chocolate. Eu não sei se eu vou gostar de sorvete de chocolate lá na frente. Eu vou ter mudado tanto, então nem sei se sou eu. Então, essa desassociação psicológica dificulta fazer planos de muito longo prazo. Mas a realidade é isso que assusta esses clientes jovens. Tudo que você coloca dentro do seu balde de aposentadoria é esse balde que você vai tirar dinheiro dali para pagar a conta do dia a dia.
Não tem mágica. Não tem mesmo. Bom, tem a sexta pergunta que eu sugiro sempre é o seguinte: quais vão ser as fontes que vão te dar os recursos para a sua aposentadoria? Vai ser só o que você juntou? Você vai ter alguma coisa de previdência pública? Eu já digo que para um cara de 20, 30 e poucos anos aqui no Brasil, esquece previdência pública. Tá? É fantasia. Aqui também. Tá aí também. Você vai ter alguma herança para receber? Isso é importante dependendo das famílias. Tem famílias que vão passar um patrimônio importante, então você tem que considerar isso, né? Tem a sétima, Brian, que é o seguinte. Isso é super importante. Eu quero comprar algum imóvel? Eu vou ter um imóvel para a família, eu vou comprar um imóvel para investir, eu tenho que saber esse tipo de coisa, porque isso vai definir como é que eu vou investir os meus recursos hoje. Te parece lógico? A liquidez, sim. Sem dúvida nenhuma. Tá? A oitava é, eu tenho uma proteção efetiva da minha carteira contra a desvalorização cambial. Para o americano isso não faz muito sentido, para nós faz todo sentido. Né? Quanto que eu tenho dedicado da minha carteira a investimentos offshore? E a resposta não pode ser zero. Tá? Uma família de classe média no Brasil, e daí para cima, você vai ter aí de 20% a 30% dos gastos, tá? Que são, de alguma forma, afetados pelo câmbio. Seja combustível, seja viagem, seja eletrônicos, o que for. Tá? Você vai ter isso. Interessante. Tá? Uma outra pergunta é, eu sou investidor, eu não trabalho no mercado financeiro, mas eu busco formação constante que me possibilite entender melhor os meus ativos financeiros? Eu estou tentando entender melhor o que está acontecendo. Gente, não dá para eu ter 60 anos e só depender exclusivamente do que o Brian vai dizer ou do que eu vou dizer para o investidor. Tá? Você precisa entender um pouco, porque senão a gente vai ficar tentando fazer aquele papel de tradutor, entendeu? E só traduzir, a gente não vai conseguir passar a informação que você precisa. Então você tem que, de fato, tentar entender um pouco mais, né? Tem, um consumidor bem informado sempre vai tomar decisões melhores, até se tiver assessor. Né? Você falou tudo, tá? Se eu me informo bem a respeito da minha alimentação, eu vou comer melhor. Se eu me informo bem a respeito da minha saúde, não quer dizer que eu vou estudar medicina. Não é isso. Mas se eu tento saber mais, eu vou tomar melhores decisões a respeito da minha saúde, do meu exercício físico, das minhas questões tributárias, do que for. Tá? É isso aí. Tem uma que eu acho muito legal, que é a seguinte, a 10ª, né? Eu levo toda a minha vida investindo sempre na mesma coisa. Eu só comprei as mesmas ações, eu só investi em renda fixa, eu só fiz poupança. Essa é uma pergunta retórica, tá? É aquela pergunta para você não responder, você pensar. Tá? É tipo um exame de consciência que você está fazendo aqui. Examine-se. Exatamente. A 11ª, para mim, quando eu fui escrever isso, Brian, eu falei, eu tenho que colocar isso daqui em algum lugar, e ela entrou aqui. Já fui vítima ou me sinto tentado a investir em empreendimentos com promessas de altíssimos rendimentos? Ótima pergunta. Em outras palavras, quando eu saio na rua de manhã, eu saio pendurado com crachá de por favor me engane? Ouro de tolo te atrai comprar. Exatamente. Tá? Então, assim, acho que essa pergunta já explica muito, né? Sim. Tem a 12ª, que é, além da minha aposentadoria, quais grandes desembolsos eu vou ter no futuro? Eu vou querer casar minha filha? E vou querer gastar uma grana com isso? Sim. Eu vou querer gastar muito no imóvel da família? Eu tenho que saber esse tipo de coisa. Eu vou querer comprar um barco e ficar circunnavegando todo o planeta? Isso é dinheiro pra caramba você fazer isso. Sim, não é aquela coisa, olha, eu estou travado agora, eu assinei um contrato mental que eu tenho que comprar esse barco e agora acabou. Não, o dinheiro que está ali na conta rendendo, ele não tem dono, ele não está lá, não, eu sou do barco, você não vem me gastar para o casamento da filha, não é assim. Mas o planejamento tem que ter, exatamente. Tá? A pergunta 13, eu tenho instrumentos que me protejam caso aconteça alguma coisa? Exatamente o que eu estou falando eu tenho seguro de vida, eu tenho seguro de invalidez, eu tenho um seguro profissional caso alguém queira entrar num litígio contra alguma coisa que eu fiz. Sim. Eu tenho que ter, tá? Dependendo da área de atuação em especial, eu tenho que ter esse tipo de proteção, do contrário eu fico muito vulnerável, tá? Sim. A 14ª, Brian, qual é a melhor estrutura patrimonial para mim? Se eu não tenho um recurso muito grande,
uma conta pessoa física e tal, já me resolve. Mas se eu começo a ter muitos imóveis, se eu começo a ter participações em empresas e tudo mais, eu já tenho que começar a considerar, às vezes, uma holding familiar, um fundo exclusivo. Eu sei que aí nos Estados Unidos, para compra de imóvel, para investimentos, é muito importante você pensar numa empresa numa LLC, né? Sim, para proteger essa parte de litígio, que os Estados Unidos é o campeão global aí. Se alguém escorrega e bate a cabeça na beira da piscina, eles vão processar o dono da casa. Exatamente. E não só isso também, mas como tem proteção tributária, né? Você ter uma LLC traz uma eficiência tributária. Eficiência tributária, sim, sem dúvida nenhuma, tá? E a última pergunta é: quem é o profissional que me ajuda a tomar todas essas decisões de gestão financeira e patrimonial? Quais são as qualificações desse profissional? Será que eu estou conversando com um profissional que está à altura das minhas necessidades e das minhas expectativas? Essa é uma pergunta, pessoal, que a gente tem que fazer e sempre cai naquela coisa: o barato sai caro. Eu não estou pagando nada para o profissional, esse dinheiro está indo para algum lugar. Tá? Então, alguém está pagando a conta. Alguém está pagando a conta. Provavelmente é você mesmo quem está pagando a conta, só que o custo não tá explícito, né? Não apareceu. Então, assim, eu tenho que saber esse tipo de coisas, tá? Essas são umas sugestões, Brian. Eu não sei se você quer fazer alguma sugestão mais, mas eu acho que essas são, assim, perguntas, até uma lista um pouquinho grande, né? Sim. Mas, assim, é algo que ajuda, e são muito perguntas retóricas. Eu estou bastante habituado a fazer exame de consciência e tudo mais, e até depois, na hora que eu fui ler as coisas, eu falei, caramba, tem até a redação tá até parecida com alguns exames que eu faço e tal. Mas, mas, assim, eu acho que elas cabem, né, para todo tipo de investidor, todo tipo de provocação, sim. É uma Se provocação. Provocou o pensamento, valeu a pena já. Mas eu não tenho nada disso. Tá, não vai se desesperar, não vai se jogar da ponte, tem remédio para tudo, entendeu? Sim, e a gente consegue fazer. O mais importante, pessoal, é o seguinte: trate o prazo com bastante cuidado, faça com que o prazo trabalhe ao seu favor, faça os juros trabalharem a seu favor, tá? Não fiquem muito preocupados com o curto prazo, sem ter necessidade para isso, porque isso só vai tirar dinheiro seu. Exatamente. Muito bem dito. Então tá certo. Brian, quer falar alguma coisa? Quer dar algum recado? Mandar um beijo para alguém? Para o meu pai, para minha mãe, para você. Obrigado. Eu cresci vendo Xuxa também, sou dessa geração. Olha, eu também. Eu também. Mas é isso aí. Então tá certo, meu caro. Olha, muito obrigado. Obrigado você que ficou conosco mais uma vez. Eu espero que você tenha aproveitado o episódio. Cheque na descrição, tá? O artigo vai estar lá, o estudo também vai estar lá, e nós esperamos você na semana que vem. Muito obrigado por ter nos aturado mais uma vez. Continue aturando. Abraço, até mais.